E nós já estamos de volta, hein, gente, com o nosso programa Manhã da Piedade, aqui pela TV Horizonte. Lembrando que estamos em cadeia com as rádios América e Cultura AM. E hoje, agora neste bloco, continuamos a série de entrevistas com os candidatos ao governo de Minas Gerais. Estamos recebendo aqui no estúdio Claudinei Dulim, do Avante. Também estão conosco a jornalista Michele Marri e o jornalista Paulo Azeredo. Candidato, o senhor tem sempre falado nessa questão de gestão, de um bom líder, de uma boa liderança para o nosso estado. O senhor está se propondo a isso. Por que o senhor seria uma boa opção para os mineiros nessa questão de liderança, de gerir o nosso estado? Sim, é interessante falar sobre isso, porque é o seguinte, os atuais gestores, os atuais governantes do estado de Minas Gerais, nos últimos 16, 20 anos, eles colocam como grande mote da campanha a sua experiência administrativa. E essa experiência administrativa nos levou a esse caos que Minas Gerais está histórico, jamais percebido na história de Minas Gerais, Então nós estamos nos colocando à disposição, por quê? Porque nós temos uma ideia diferente de gestão. É a gestão de ouvir as pessoas, porque o Estado tem que chegar até as pessoas. O Estado está encastelado, O Estado hoje é um Estado palaciano. Governar do ar-condicionado é muito tentador, no sentido de tomar medidas que não atendem o interesse das pessoas. Nossa preocupação é exatamente essa. Nós estando com as pessoas e tendo uma equipe técnica qualificada sob o comando do governador do Estado, uma equipe técnica qualificada para poder administrar o Estado de Minas Gerais, não é tarefa das mais difíceis. Demanda tempo, demanda dedicação, demanda sensibilidade para ouvir. Isso nós temos. Eu não me considero o melhor gestor do país, mesmo porque eu não tenho essa experiência de gestão na administração pública que, se comparado com outros que aí estão. O que eu quero dizer é que, tendo sensibilidade, tendo técnicos qualificados e boa vontade para fazer, dá para fazer e nós vamos fazer. Esse é o meu diferencial. Bom, eu anunciei, mas excepcionalmente hoje nós não teremos pergunta da coordenadora de jornalismo da Rede Catedral de Comunicação Católica, a Kátia Castro. Então, seguimos aqui, Paulo Azeredo, a sua pergunta. O senhor tem falado sempre da presença do técnico, no governo. Sim. E isso, não fazendo nenhum tipo de propaganda ou campanha, enfim, mas tem sido visto muito na prefeitura atualmente, O prefeito Calil tem optado muito por essa parte. Você acredita que, por exemplo, a presença do técnico na parte da gestão é totalmente diferenciada porque é uma pessoa que estudou aquilo a vida inteira, participou daquela gestão a vida inteira e tem uma capacidade melhor do que esses que são ofertados aí a cargos políticos, enfim? Está mais preparada. Mais Sim, preparada. verdade. Muito excelente colocação, Paulo. É o seguinte, veja bem, você citou bem o exemplo da Prefeitura de Belo Horizonte. Se você for observar, os quadros da Prefeitura de Belo Horizonte, os quadros estratégicos, os cargos técnicos estratégicos, eles são técnicos e alguns até vinculados a partidos políticos. O que nós não podemos fazer é colocar nos cargos que a gente precisa fazer qualidade técnica, colocar, por exemplo, deputado que perdeu a eleição para contemplar um partido X. Não é isso. A gente quer governar com os segmentos, com as pessoas, com os partidos, com os técnicos do Estado. Sabe por quê? Tem um detalhe importante. O salário de um secretário de Estado não é muito atrativo na iniciativa privada, É um salário que é bom e bem acima da média do que ganha o mineiro, o brasileiro hoje, mas para a iniciativa privada, para eu atrair um técnico, um gestor da iniciativa privada, ele não é atrativo. Então nós vamos ter que fazer o quê? Aproveitar a gente da casa. E aí, para aproveitar a gente da casa, quadro técnico qualificado, a gente não pode olhar qual partido que essa pessoa é. Nós não podemos atender interesses de campanha para poder administrar Minas Gerais. É por isso que nós chegamos onde chegamos. Nós vamos aproveitar a gente da casa e, se tiver gente qualificada em partido político que for, que tenha a sua experiência para emprestar ao Estado de Minas Gerais, nós vamos receber bem essas pessoas. Mas, repito, com a responsabilidade de não terceirizar. Esse secretário dessa pasta é responsável por isso. Não, a gestão é nossa, é responsabilidade do governador do Estado. Nós vamos ter gente qualificada. E o que Belo Horizonte tiver de bom, nós vamos copiar com muita modéstia. Candidato, a gente tem visto, falando um pouco agora de segurança pública, a gente tem visto de maneira recorrente nos noticiários informações sobre tentativa de fuga de presídios estaduais e também afastamento de direções, como ocorreu recentemente na APAC de Sete Lagoas. Quando a gente pensa em toda essa questão de segurança pública, como que o senhor pretende solucionar questões como essas que ocorrem hoje nas nossas penitenciárias? São dois aspectos importantes, Michele. Nós temos que entender o seguinte: o sistema prisional de Minas e do Brasil já se confessou fracassado. Isso aí não resta dúvida. São comandados pelo crime organizado. Então nós temos que copiar modelos interessantes. Como eu disse anteriormente, nem tudo é terra arrasada.
Governos anteriores estabeleceram sistemas prisionais em Minas Gerais que funcionam. Por exemplo, as PPPs. Então, penitenciária sob o sistema de parceria público-privada funciona em Minas Gerais e funciona no Brasil. Então, nós vamos incentivar e viabilizar a parceria público-privada. Agora, nós precisamos separar bandido de criminoso eventual. Quem cometeu um pequeno delito, eventualmente, não pode ficar preso juntamente com os comandos das grandes organizações criminais no país. Então, nós temos que separar. Para quem cometeu o pequeno delito, qual que é a solução? A PAC. A PAC e a PAC. Nós temos que incentivar, através de parceria público-privada, através de iniciativa popular, conversando e dialogando com as pessoas, buscar parcerias para que nós possamos implantar mais APACs aqui em Minas Gerais. A outra estratégia que é primordial no meu governo é a implantação imediata, nos primeiros dias de governo, do Sistema Único de Segurança Pública, a lei do SUSP, que é uma lei recente, mas que ela faz com que as informações das polícias sejam integradas. Não estamos falando de integração de polícias, nós estamos falando de integração das informações. Segurança pública, gente, não é só policial na rua armado, é isso também, mas é mais inteligência. E através da implantação da lei do Sistema Único de Segurança Pública na sua plenitude, nós vamos conseguir que o Estado de Minas Gerais tenha uma polícia mais integrada no nível das informações e mais inteligente. Isso envolve Polícia Federal, Polícia Estadual Militar, Polícia Estadual Civil, bombeiros militares e, principalmente, as guardas municipais que estão espraiadas por todos os municípios de Minas Gerais, por vários municípios de Minas Gerais, onde nós vamos ter esses dados integrados. Vai funcionar muito bem e não custa dinheiro para o governo fazer, porque não tem dinheiro para fazer. Aproveitando a pergunta da Michele, pois não, Paulo. Essa questão das APACs, por exemplo, a gente sabe que o nível de reinserção, por exemplo, social chega a 80%, 77% mais ou menos, né? E no caso dos presídios normais, não chega a 13%. Correto. Né? E todos os candidatos falam de APACs, mas quando estão no poder, estou dizendo no caso do senhor, mas quando estão no poder, não fazem as APACs, talvez, no número que deveriam. E ela é mais barata do que o presídio. Por que isso não acontece? Falta de vontade política. Vou te dar um dado aqui que eu não sei, porque eu posso ser corrigido depois pelas ferramentas aí da internet. Cada metro quadrado de uma APAC custa menos de 1/3 de um presídio. E cada recuperando custa 1/3 do custo de um preso comum. Né? Porque a APAC não tem preso, tem recuperando. Por que não se faz? Porque é falta de vontade política, porque isso interessa a todos. A gente pode dialogar com a iniciativa privada, porque a ela interessa também, porque ela aproveita esse tipo de mão de obra. Então nós podemos fazer um diálogo permanente com a iniciativa privada, com a APAC, para que a gente possa ampliar o número de APACs em Minas Gerais. Eu tenho um desejo de fazer uma APAC em cada comarca de Minas Gerais até o final do meu governo, porque isso não vai custar dinheiro para o governo do Estado. Eu não tenho aqui, gente, a irresponsabilidade de dizer que vamos fazer grandes investimentos, concurso público, etc., porque não tem dinheiro para fazer. Quem vier aqui dizer isso é mentira, não vai fazer. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, nós podemos, através da iniciativa privada, o gesto tem que ser do governador do Estado, de procurar a iniciativa privada, a direção da APAC e ampliar o número de APACs em Minas Gerais. Isso é possível fazer, nós vamos fazer. Agora, candidato, Minas Gerais atravessa aí por uma grave crise fiscal, né? O senhor defende um encontro de contas do Estado com a União. Perfeito. Esse acerto já seria suficiente para resolver o problema de caixa do Estado hoje? Em absoluto. Em absoluto. Além do encontro de contas, nós temos que fazer um levantamento patrimonial do Estado. O Estado tem patrimônio que não sabe que tem e paga custeio desse patrimônio. Esse patrimônio que o Estado tem, fazendas, sítios, terrenos, nós podemos dar como garantia em novos empréstimos, vender alguns desses imóveis, certo? Então, assim, nós temos que fazer um encontro de contas, o levantamento patrimonial, corte de secretarias, exoneração de 35% dos cargos de confiança, encontro de contas com a União, com foco em revisitar também a Lei Candir, que é aquela lei que estabelece que toda a extração de commodities de Minas Gerais, por exemplo, que é exportada, não deixa de contrapartida para o Estado e para o município aquilo que lhe é de direito. Um absurdo, uma ruptura do pacto federativo da União com o Estado de Minas Gerais. Então nós vamos capitanear. Isso é uma questão federal? É. Mas como é que nós vamos resolver? Nós vamos conversar com o governo federal, independentemente de qual partido seja o presidente da República ou a presidente. Nós não podemos partidarizar as relações do Estado de Minas Gerais. Por isso nós estamos aí entrincheirados, no atraso. Então nós vamos fazer esse encontro de contas, vamos tomar essas medidas de austeridade para poder devolver o fluxo de caixa do Estado. E aí eu espero um compromisso meu de, até o final de 2019, colocar o salário dos servidores em dia.
Candidato, o senhor fala muito, né, tem dito muito aqui durante a entrevista, que ao mesmo tempo que o senhor pretende abrir diálogo com o governo federal, o senhor também não vai favorecer ninguém com cargos públicos, né? Isso não é uma prerrogativa do seu plano de governo. Como estabelecer essa boa relação, esse bom diálogo, sem oferecer nenhum cargo, nenhuma vantagem para outros partidos? Ótimo. Primeiro, o seguinte, esse sistema presidencialista de coalizão que forma maiorias fisiológicas para aprovação de projetos nas casas legislativas, isso já está caindo no país inteiro. Nós temos um exemplo, gente, e aí vamos voltar a Belo Horizonte. Candidato, só lembrando que o senhor tem 1 minuto para concluir a resposta e fazer suas considerações finais. Então vamos concluir a resposta. Então nós temos aqui, copiar, por exemplo, Belo Horizonte. O prefeito Alexandre Calil tem aprovado todos os projetos de interesse da prefeitura sem transformar a Câmara Municipal e a Prefeitura de Belo Horizonte em um balcão de negócios. Nós vamos fazer isso com diálogo, com transparência, dialogando com os partidos, com os parlamentares, mas vamos conscientizá-los da necessidade de uma mudança de postura política. É isso que precisa ser feito. Nós vamos fazer. O diálogo é a nossa marca principal. Candidato, agradecemos, viu, sua disponibilidade, estar aqui conosco hoje no programa. Muito obrigada e sucesso aí na campanha. Muito obrigado aos telespectadores e a todos vocês que nos estão acompanhando aí. Mais uma vez, obrigada, Paula, obrigada, Michele. E olha só, no programa de amanhã, sexta-feira, nós não teremos a participação dos candidatos ao governo de Minas, viu? Mas teremos catequese. Também tem dicas de moda, de estilo e a importância do autoconhecimento para identificar o seu estilo. No entanto, na próxima segunda-feira, nós voltamos ao vivo e a nossa convidada é a Jo Moraes, candidata a vice-governadora pela coligação do Lado do Povo. Bom, e chegou a hora de dizer tchau, né? Tá na hora de ir embora. Agradeço o seu carinho, a sua companhia nesta manhã de quinta-feira. Foi muito bom estar com vocês mais uma vez. Muito obrigada, viu? Nos acompanhem lá pelas redes sociais. Tem a página da TV Horizonte, tem o nosso Instagram e fique por dentro de todas as novidades e assuntos do Manhã da Piedade, viu? Nosso Instagram, lembrando a você, é @manhãdapiedade. Um grande abraço, vocês ficam agora com as imagens do canteiro de obras da Catedral Cristo Rei. Te espero amanhã, às 10, para mais um programa. Tchau, tchau, até lá!